Eu acho que design é uma poderosa ferramenta de comunicação, eu sempre digo isso, inclusive. E eu acho que isso sempre fez parte do meu entendimento sobre design, assim, fundamental. Então, quando eu tive contato com as primeiras peças de design assim, que eu vi na minha vida, eu já conseguia entender essa comunicação através dos materiais com o usuário, né? E isso acaba acontecendo de uma maneira natural, assim, para o que eu faço. Por exemplo, na coleção Banho, eu acho que tem muito essa questão, porque a coleção Banho é uma coleção para áreas molhadas, né? Então o uso da toalha foi muito por causa disso. E pesquisar essa referência bem básica, assim, do que são esses ambientes molhados, então piscinas, praias, que a gente tem o uso da toalha listrada, é uma forma de se comunicar de uma maneira rápida, né, com o usuário. Então, no momento que você vê isso, você vê a peça feita de uma toalha listrada, você já sabe o que é. Isso aqui são os primeiros testes, assim, que eu comecei, né, a fazer para o estudo da capa das peças, né, da coleção Banho. Então isso aqui, a gente tinha um velcro que abria com um elástico. Isso aqui é o primeiro protótipo, assim. A primeira estrutura, né, da cadeira, do encosto da cadeira, a gente conseguiria colocar essa capa, né? Mas era um pouco esse estudo, assim, de como encaixar, né? Tem uma história que eu gosto muito, que eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu fui no cinema com a minha mãe e na sala de espera para entrar nas salas para assistir a sessão, tinha um banco campana. E eu lembro que eu vi esse banco e aquilo me fascinou só pelas cores, você já consegue entender uma textura ali. Eu lembro da gente sentar naquele banco. Eu lembro de passar a mão, assim, e sentir que aquilo era EVA, sentir aquilo confortável e bonito, e aquilo me fascinou, assim, de uma maneira que eu fiquei, gente, isso pode ser um assento, né? Que doideira. E eu lembro que eu comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, e esse banco, assim? Não sei, isso me fascinou, é bonito, é legal, é confortável. E aí eu lembro dela falar pra mim, isso é dos irmãos Campana, são 2 designers brasileiros que você tem que conhecer. E aí, enfim, eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo e nem imaginava que depois de 10 anos eu ia realmente, de fato, conhecê-los e trabalhar com eles, né? Então eu acho que ali é uma história que eu gravei no meu arquivo mental sobre isso, sabe? E esse livro aqui, enfim, Campana, né? Tipo, uma das minhas maiores referências. Escola, mestres, tudo. E aqui tem a peça que eu tava falando. Essa aqui. Que é a peça que eu falei que eu vi no cinema aquela vez com a minha mãe. Biblioteca de referências é o nome que eu dei para esse meu arquivo pessoal mental. O que é isso? É o meu arquivo, minha biblioteca de referências do que eu coleto na minha experiência de vida, assim. Então isso vai de diálogos, sons, imagens, texturas, até sonhos. E o Biblioteca de Referências 1, que é a primeira série, ele fala muito sobre esse lugar interno. Então, eu não sei te dizer se eu sonhei com isso ou se eu acordei com essa ideia, mas eu realmente consegui visualizar aquele buffet na minha cabeça. E no momento que eu vi isso, eu pensei, eu preciso que isso seja real, eu preciso trazer isso para a vida real. Como que eu materializo, né, isso? Esse aqui é um dos primeiros desenhos do Biblioteca de Referências. Não sei muito o que ia ser. É uma caixa, tem pé, enfim.
E depois virou o baú, né? Assim, de onde ia sair essa abertura, não estava muito certo ainda. Então, aqui já é um pouco mais desse... Já é o desenho da peça final, né? Então, aqui a gente tem a parte interna, que é essa caixa que vai dentro com a cor, e as portas que abrem por cima, né? Aqui, né, a peça, então ele é tipo baú, que nem eu tinha falado, as portas elas abrem por cima, né? E a parte de dentro é o revestimento do laminado de PET colorido, nesse caso esse é o azul. Essas bolas, assim, elas impedem um pouco você colocar coisa em cima e acho que facilita, porque como isso abre por cima, você não tem que ficar tirando o que estava em cima para conseguir abrir. E aí também aqui a gente vê o encontro das duas madeiras, né? Então, o cedro com o jequitibá, que no fim das contas são muito parecidos, né? Quando a gente olha isso separado ou fora do que é a peça final, a gente não entende tanto as cores. E no final ficou assim uma coisa bem homogênea mesmo. Eu falo muito sobre a biblioteca de referências e esse acervo pessoal, que é um arquivo mental, mas que eu também tenho a minha biblioteca de referências física, né, que está no meu ateliê. Então, são livros que eu visito a todo tempo, são materiais que eu tenho aqui, materiais impressos que eu coleto, geralmente quando eu vou em exposições. Eu gosto de pegar esses materiais, eu acho que eles são uma fonte de referência muito rica. E isso aqui é o panfleto, flyer da exposição do show de graduação da Design Academy. Eu acho esse tipo de material assim valioso, né? A dobradura, a textura, as cores. Isso aqui eu peguei na Semana de Design de Milão de 2017. Então, eu acho isso incrível, assim, sabe? Entendo a história do design, muito disso faz parte das minhas referências, né? Então, Lina, todos os modernistas, Campana foi uma grande escola para mim. E agora eu acho que eu consigo ter esse pensamento, assim, né? Do que eu entendo dessa metodologia. E eu acho que, para mim, no fim das contas, é muito... Eu sou uma pessoa só, mas eu acho que eu falo muito dessas duas metodologias em específico, assim. Da questão de bibliotecas de referências, que é esse acervo, né? São todas as referências que eu acumulei. E também dessa questão de metodologia de entender o uso do material para determinada função e como que isso vai moldar o resultado final de uma peça, né?